Câmara aprova decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. A votação aconteceu depois de o ministro Celso de Mello ter negado o pedido do deputado do PSOL para suspender a tramitação. Agora é a vez do Senado votar a intervenção federal no Rio. A sessão deve começar no início da noite de hoje. Procuradoria-Geral da República se manifesta contra recurso de Lula, que questiona a decisão do ministro Edson Fachin, que negou o pedido de revisão da condenação dele em primeira instância. Polícia cumpre hoje 49 mandados de busca e apreensão em 21 cidades da região metropolitana de São Paulo contra suspeitos de pedofilia. Justiça determina nova interdição da ciclovia Tim Maia, que teve mais um trecho destruído na semana passada após um temporal que atingiu a cidade. E velocidade acima da permitida pela legislação ainda é a maior causa de multas nas rodovias brasileiras. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O plenário do Conselho Nacional de Justiça se reuniu nesta terça-feira para mais uma sessão de julgamentos. E o repórter Gabriel Seafrei tem outras informações sobre a sessão. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um dos processos analisados na manhã desta terça-feira pelo Conselho Nacional de Justiça tinha caráter de urgência e tratava de uma resolução publicada pelo Tribunal de Justiça do Piauí que alterou a forma de eleição, a data da posse e também quanto tempo iriam durar os mandatos de membros eleitos para cargos diretivos do Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar melhor esse caso na reportagem. A resolução publicada pelo Tribunal de Justiça do Piauí possui 2 artigos. Foi contra eles que o processo chegou no Conselho Nacional de Justiça. O principal argumento do autor da ação é de que a resolução viola a lei orgânica da magistratura, já que, entre outras mudanças, altera o mandato dos eleitos por mais 7 meses e diz que as posses deveriam mudar para 2 de janeiro do ano que vem. Hoje elas são previstas para o dia 31 de maio deste ano. Pela Loman, o mandato só pode durar 2 anos. Ao analisar o pedido, o relator do processo, o conselheiro Márcio Schiffler, votou pela suspensão do artigo que muda o tempo de mandato. Ele foi acompanhado por todos os conselheiros. A outra parte da resolução, que trata da posse e do período de eleição, será analisada durante o julgamento do mérito da ação. Temas semelhantes também estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. Os conselheiros também analisaram o pedido de revisão disciplinar encaminhado por um magistrado condenado à aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, acusado de cometer irregularidades no exercício do cargo, como liberação de armas de fogo sem registrar em atas e atrapalhar as investigações. O relator do processo, o conselheiro Henrique Ávila, recomendou a pena de disponibilidade. Após vista, o conselheiro Rogério Nascimento abriu divergência e julgou o pedido improcedente. Ele foi seguido por outros 7 integrantes do plenário. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, relatou em despacho publicado nesta segunda-feira que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, negou ter interferido no inquérito que investiga o presidente Michel Temer, que foi mal interpretado por recentes declarações à imprensa. Em entrevista à Reuters, publicada no dia 9 de fevereiro, Segovia afirmou que não há provas contra Temer no inquérito que apura o suposto pagamento de propina na edição do Decreto dos Portos e que a tendência seria o arquivamento. Por conta das declarações, o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator do inquérito, intimou Segovia a dar explicações. Os dois reuniram no Supremo na tarde desta segunda-feira para tratar do assunto. Na reunião, o diretor da PF se comprometeu a não dar declarações sobre as investigações. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do deputado Ivan Valente, do PSOL, para suspender a votação do decreto de intervenção na segurança do Rio no Congresso Nacional. Com a decisão, os deputados aprovaram a intervenção por maioria na madrugada de hoje. Aline Barcelos tem os detalhes dessa decisão do ministro. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Entre os vários argumentos, o ministro Celso de Mello destacou que o Instituto da Intervenção Federal foi consagrado em todas as constituições republicanas e ressaltou que os conselhos da Defesa Nacional e da República já opinaram favoravelmente ao ato da intervenção. Na decisão, o ministro também concluiu que o pedido do deputado Ivan Valente não era plausível juridicamente, requisito indispensável para a concessão da liminar. Com a decisão, a Câmara dos Deputados aprovou o texto por 340 votos a favor e 72
contra. Agora precisa também da aprovação do Senado para valer até 2018. A expectativa é de que os senadores se reúnam ainda hoje para analisar o texto. A intervenção já está valendo desde a última sexta-feira, quando o decreto foi assinado pelo presidente da República, Michel Temer. Érica. Obrigada, Aline, pelas informações. Filho que agrediu a mãe idosa é condenado e deve cumprir pena em regime fechado. A mulher foi amparada pela Lei Maria da Penha, que também resguardou o neto dela, que foi ameaçado ao tentar defender a vítima. Na primeira instância, o réu foi condenado a 3 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa. Mas, após recurso do Ministério Público, a pena foi aumentada. Em segunda instância, o MP pediu ainda o imediato cumprimento da sentença no regime fechado. De acordo com o processo, a mãe denunciou o filho 2 vezes. Em uma delas, a mulher de 70 anos relatou à polícia ter sido agredida verbalmente. O neto, que também mora com ela e tentou defendê-la, sofreu diversas ofensas raciais e até ameaça de morte. O homem também tentou coagir a idosa a retirar a representação contra ele na delegacia. A Lei Maria da Penha ampara 3 situações de violência. No âmbito da unidade doméstica, contra a esposa e filhas. No âmbito da família, parentes que convivem ou se sentem aparentados, como sogra, nora ou cunhada. E em decorrência de uma relação íntima de afeto, em caso de namoro ou noivado. Nesta condenação, foi utilizado o critério doméstico. Uma senhora idosa que foi agredida verbalmente pelo seu filho e protegida pelo seu neto. Ou seja, todos aqueles que ali estavam dentro da unidade doméstica e também faziam parte desse elo familiar. O neto da vítima também foi amparado pela Lei Maria da Penha. O magistrado considerou a conexão probatória, já que ele estava envolvido no contexto de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ao proteger a mulher, estende a todos aqueles seus familiares que estão diretamente ligados a essa vulnerabilidade. Nesse caso, o sobrinho, o neto dessa ofendida que foi defendê-lo, também tem essa proteção pelo que a gente chama de conexão probatória. Então, nesse momento, o processo não pode caminhar separado, sob pena de se cometer uma injustiça. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal as contrarrazões ao recurso apresentado pelo ex-presidente Lula contra a decisão do ministro Edson Fachin, que negou o seguimento do pedido para que a condenação em primeira instância dele seja reavaliada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo a defesa de Lula, houve violação da Constituição. Nas contrarrazões, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende que a decisão do relator do caso, o ministro Edson Fachin, deve ser mantida por ter sido baseada no entendimento da Corte de que não cabe recurso extraordinário para o simples reexame de prova. E você vai ver ainda nesta edição. Justiça determina a nova interdição da ciclovia Tim Maia, que teve mais um trecho destruído na semana passada após um temporal que atingiu a cidade. Voltamos já já. A polícia, aliás, cumpre hoje 49 mandados de busca e apreensão em 21 cidades da região metropolitana de São Paulo contra suspeitos de pedofilia. Os mandados foram expedidos após rastreamento de computadores pela polícia. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. São 2 operações de combate à pedofilia. Na primeira, como você citou, foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão e 19 pessoas acabaram presas. Agora, essa operação foi executada pela seccional de Taboão da Serra da Polícia Civil. Ao mesmo tempo, o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, também cumpriu mandados de busca e apreensão. Foram 29 e 12 de prisão. Em dezembro, os alvos começaram a ser monitorados pelos próprios computadores, quando eles acessavam conteúdos de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Érica. Obrigada, Evelyn, pelas informações. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade apresentado pelo ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, preso desde julho do ano passado por determinação do juiz Sérgio Moro. Ao negar o pedido, o ministro disse não ter visto possibilidade de lesão irreparável na manutenção da prisão preventiva. Aldemir Bendini é acusado de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht em troca de favores a empresas em contratos com a Petrobras.
O Tribunal Superior do Trabalho nega recurso do Ministério Público do Trabalho sobre o acordo fechado entre a Companhia Têxtil da cidade de Castanhal e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Pará e do Amapá. O MPT tentava derrubar o acordo sobre o pagamento de adicional de insalubridade por não ter participado da negociação. O MPT insistiu que a homologação do acordo era prejudicial aos trabalhadores, já que previa o pagamento de apenas 50% do valor aos empregados e ainda o pagamento de honorários à base de 25% ao sindicato para impedir que os trabalhadores contratassem outros advogados. A relatora, ministra Maria Helena Malman, explicou que, embora esteja na lei a obrigatoriedade da participação do Ministério Público do Trabalho nas negociações e ações coletivas, nem sempre o acordo deve ser anulado em caso de ausência do MPT. Assim, eventual ausência de intimação do Ministério Público do Trabalho somente acarretaria nulidade quando restasse comprovado o manifesto prejuízo às partes, ônus da prova que compete a quem alega. No caso, o Ministério Público, que não ocorreu no presente caso. O representante do Ministério Público do Trabalho defendeu que diversos trabalhadores foram prejudicados com a celebração do acordo e que, por lei, o MPT deveria ter sido convocado para mediar a situação. No caso, além do descumprimento da formalidade legal de intervenção obrigatória do Ministério Público na ação civil coletiva, também foi demonstrado nos autos o prejuízo sofrido pelos titulares dos interesses coletivos em questão. Mesmo assim, a relatora citou precedentes do TST sobre o assunto e manteve o entendimento. O ministro Alexandre Agra Belmonte ressaltou que sentença contrária a uma das partes não configura prejuízo, dando mais força ao voto da relatora. Prejuíza, por exemplo, o indeferimento de uma prova. Nada indica que a participação do Ministério Público em uma ação coletiva movida pelo sindicato no interesse dos trabalhadores, diante das circunstâncias do processo matriz, pudesse levar a um resultado diferente daquele experimentado. O ministro Douglas Alencar Rodrigues acompanhou o voto da relatora, mas entendeu o processo de forma diferente. A minha ressalva, ela apenas se circunscreve à forma como se compreende a ação do sindicato na busca da defesa de direitos individuais homogêneos, me parece configurar uma ação civil coletiva e, portanto, seria de fato aplicável a regra do artigo 92, que exige a intimação do Ministério Público para acompanhar o feito. Mas eu estou acompanhando a conclusão de Sua Excelência porque é, afinal, a jurisprudência dessa subseção. Por unanimidade, os ministros negaram o recurso do Ministério Público do Trabalho, mantendo o pagamento do adicional da forma estipulada no acordo entre o sindicato e a empresa. A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, determinou a interdição da ciclovia Tim Maia, que teve mais um trecho destruído na semana passada após temporal que atingiu a cidade. De acordo com a decisão da juíza Maria do Carmo Freitas Ribeiro, apenas o trecho que liga o Vidigal ao Leblon, que já existia antes da construção da via, permanecerá aberto. Ainda de acordo com a decisão, a ciclovia só poderá ser liberada depois que o licenciamento ambiental for realizado. A decisão da juíza atendeu ao Ministério Público Federal, que entrou na sexta-feira com um pedido de liminar de urgência para que a Prefeitura do Rio e o Instituto Estadual do Ambiente interditassem a ciclovia. Esse é o segundo trecho da via que desaba desde a inauguração. No dia 21 de abril de 2016, outro trecho entre o Vidigal e São Conrado, na zona sul do Rio, desabou, matando 2 pessoas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Velocidade acima da permitida pela legislação ainda é a maior causa das multas nas rodovias brasileiras. A gente volta já já. Pouca gente sabe, mas o DPVAT é um seguro obrigatório que não configura relação de consumo. Baseado nisso, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou um pedido de uma associação de defesa do consumidor de Minas Gerais, que foi considerada sem legitimidade para atuar em ações sobre o pagamento do benefício. O DPVAT é um seguro obrigatório criado em 1974 para amparar vítimas de acidentes de trânsito. Vale lembrar que as relações entre proprietários e seguradoras do DPVAT não são abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Justamente por ser um seguro instituído por lei, né, que tem o caráter social e que transcende o direito individual de cada pessoa.
No STJ, os ministros da segunda sessão julgaram recentemente um recurso onde uma associação de proteção dos consumidores foi considerada ilegítima para pedir judicialmente diferenças relativas ao pagamento do seguro DPVAT. O caso envolvia uma associação de donas de casa de Minas Gerais que propôs uma ação civil pública para indenizar vítimas de acidente de trânsito. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento das diferenças pleiteadas. O recurso foi proposto por duas seguradoras, que alegaram que a associação não poderia ajuizar a ação. Mas o Tribunal de Justiça Mineiro manteve a decisão, por entender que o seguro DPVAT caracteriza uma relação de consumo entre os beneficiados e as seguradoras. O caso chegou ao STJ, onde o ministro Marco Aurélio Belize destacou que o seguro é uma obrigação imposta por lei, sem qualquer acordo de vontades. Para o ministro, não há relação de consumo neste caso e, por isso, não é correto atribuir a uma associação com fins específicos de proteção ao consumidor legitimidade para tutelar interesses diversos. Por maioria de votos, os ministros da segunda sessão julgaram extinta a ação, sem julgamento de mérito. A imprudência dos motoristas continua sendo o maior motivo dos acidentes e mortes nas rodovias brasileiras. É o que demonstra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Apesar do número de mortes ter diminuído em 2017, ainda é grande a quantidade de vítimas do excesso de velocidade. Excesso de velocidade representa mais da metade das infrações cometidas por motoristas nos 72 mil quilômetros de rodovias brasileiras. As fiscalizações foram feitas pelos mais de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal. Mais de 6,5 milhões de veículos passaram por abordagens. Além do excesso de velocidade, no ranking de ilegalidades cometidas também aparecem não acender o farol, ultrapassagem proibida. Mais de 100 mil condutores não eram habilitados a dirigir. Os flagrantes de veículos transitando pelo acostamento somaram quase 51 mil autuações. Os casos de embriaguez ao volante superaram a marca de 19 mil. Quase 6 mil motoristas foram presos por dirigir sob efeito de álcool. Para chegar a esse número, foram feitos mais de 2 milhões de testes de bafômetro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a redução de mortes no trânsito foi de 2,7%. Tivemos uma discreta diminuição do número de acidentes e de mortes. É lógico, para a gente é significativo porque são vidas salvas ali em relação ao ano anterior, né? A continuidade do ano anterior. Mas ainda assim é preocupante. Temos mais de 6.500 mortes por ano em rodovias federais. Ainda um número extremamente elevado e preocupante. Pois é, e a repórter Evne Araújo vai continuar nesse assunto agora com um especialista. Boa tarde, Evne. Oi, Érica. Pois é, o doutor Márcio Andrade está aqui comigo. Doutor, a gente viu na reportagem que o excesso de velocidade é o maior vilão aí das rodovias federais. Por que isso ainda continua acontecendo? Boa tarde a todos. O que acontece é que as pessoas têm aquela ânsia de chegar ao seu destino o mais rápido possível. Elas precisam ter consciência que o veículo foi feito para o deslocamento e não para que ele se exceda na velocidade e sim corra o risco de vida. Ainda bem que a PRF está lá atuando, como todos os outros órgãos de fiscalização de trânsito, e quando se tem um número excessivo de notificações, a presença do Estado está fazendo valer o fato de que o infrator realmente deve ser punido. Qual a punição, falando nisso, né? Qual a punição para quem transita acima da velocidade da via? E existe alguma diferença de acordo com a velocidade ultrapassada? Bom, existe sim. Na verdade, ela vai de média, grave ou gravíssima, né? Através de resolução, o Código de Trânsito Brasileiro define que até 20% a infração é média, acima de 20% da velocidade máxima permitida, ele vai para grave, de 20% a 50% e acima de 50% gravíssima vezes 3. Então é uma punição rígida e as pessoas precisam ter a consciência que não é para doer no bolso, pode doer na carne no momento do acidente. E é uma questão de salvar vidas, né, doutor? Absolutamente. O impacto frontal com outro veículo, você tem o somatório das velocidades. Isso pode gerar um dano irreversível, pode até, a maioria das vezes, levar ao óbito também. Então, uma ultrapassagem mal sucedida, um deslocamento lateral, né, uma interseção mal sucedida, ele pode vir a provocar um acidente e que, infelizmente, em rodovia, devido à alta velocidade, os danos físicos são talvez até irreparáveis. Existem diversas formas de fazer essa fiscalização por excesso de velocidade?
Tem. Os agentes de trânsito utilizam os radares. Eles podem ser fixos, móveis, estáticos ou portáteis, né? Então, a legislação prevê que a utilização do radar aferido pelo Inmetro, a aferição é feita anualmente, esses radares, dentro da legislação, eles podem flagrar a alta velocidade e, sim, fazer a punição ao condutor. Independentemente da modalidade, eles são confiáveis para se aplicar essas multas? Como é que é feito também o cálculo, né? Aquela margem de erro? Não, existe uma margem de erro que o próprio aparelho já calcula, né, em torno de 7 km antes ou depois, ou seja, abaixo ou acima da velocidade máxima. Mas o próprio aparelho já faz esse cálculo e o agente de trânsito menciona o número do aparelho e a data da aferição dele no auto de infração. Então, eles são realmente confiáveis. A gente viu também que foram muitas autuações pela questão de beber e dirigir. O motorista assumir o risco, né, ao ingerir bebida alcoólica e pegar o volante. Essa é uma infração que hoje já pode ser considerada um crime. Como funciona hoje na nossa legislação com uma mudança recente na lei? Bom, o que mudou recentemente foi a questão da detenção para reclusão, né? Antes era de 2 a 4, agora de 5 a 8 anos. E ele já começa no regime fechado e a parte também da fiança, ela pode ser prejudicada de acordo com o entendimento da autoridade policial. Então, esse reforço na lei, esse reforço na punição, vai fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais inibidas ao pegar a direção do veículo automotor e provocar um óbito na via. Esse seria o óbito provocado por ingestão de bebida alcoólica. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Érica, nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. Uma empresa de alimentos do Rio Grande do Sul vai ter que pagar indenização a uma trabalhadora por não conceder o intervalo para amamentação. A condenação foi mantida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entendeu que a jornada de trabalho da auxiliar extrapolava o limite diário legal, causando limitações à vida pessoal dela e a impossibilitando de acompanhar o dia a dia da filha. De acordo com a trabalhadora, ela cumpria jornada que chegava a 22 horas seguidas, sem poder ir para casa ver a filha, sob a ameaça de perder o emprego. Sem ter um intervalo para a amamentação previsto na CLT, teve que parar de dar o leite materno para a criança antes do tempo previsto. Diante das provas apresentadas, o regional entendeu que o empregador não observou o artigo 396 da CLT, que assegura à mãe 2 descansos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho, para que possa amamentar o filho até que ele complete 6 meses de idade. Por isso, o TRT determinou o pagamento de R$20 mil de indenização. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que não houve comprovação de que a auxiliar teria sido impedida de tirar o intervalo. Mas o relator na 6ª Turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, afirmou que, com base nos fatos descritos pelo TRT, houve abalo moral e constrangimento sofridos pela trabalhadora. Além disso, a privação ao intervalo trouxe prejuízos à saúde da filha recém-nascida. Por unanimidade, o recurso da empresa não foi aceito, ficando mantida a decisão regional que determinou o pagamento de R$20 mil à auxiliar. Os partidos políticos receberam em janeiro quase 63 milhões de reais de repasses do fundo partidário. Você vai saber agora o que é este fundo e de onde sai o dinheiro que é repassado às legendas. Todo mês, o Tribunal Superior Eleitoral distribui verbas do fundo partidário para os partidos. O dinheiro repassado pelo TSE vem de dotações orçamentárias da União e de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral e pagas pelas próprias legendas. 5% do fundo partidário são distribuídos igualmente entre todos os partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. O restante é repassado proporcionalmente à votação recebida pela legenda na última eleição para a Câmara dos Deputados. A Lei dos Partidos Políticos, que criou o fundo, prevê as situações em que a verba repassada pela Justiça Eleitoral deve ser usada. Todo ano, os partidos políticos entregam à Justiça Eleitoral a prestação de contas partidárias. Se alguma irregularidade no uso do fundo partidário for comprovada, a legenda pode ser condenada a devolver a quantia utilizada de forma irregular, além de pagar multa. Os repasses do fundo também podem ser suspensos se o partido não entregar a prestação de contas. No ano passado, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Apesar de parte do fundo partidário poder ser utilizado em campanhas eleitorais, não tem relação
relação com o outro. São 2 fundos públicos em que a destinação para a campanha no fundo partidário ela é uma facultatividade, quer dizer, o partido pode aplicar fundo partidário em campanha. No entanto, o Fundo Especial de Campanha, aprovado na Lei 13.488, nesse caso, ele tem especificação e destinação exclusiva para campanhas eleitorais. Então, você veja que são 2 fundos públicos, onde você tem um caráter obrigatório de aplicação dos recursos em campanha, que é o Fundo Especial de Campanhas Eleitorais, e o fundo partidário, que ele é uma facultatividade do partido político em poder aplicar esses recursos em campanhas eleitorais também. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.